Estimado, e então, a chegada em Rio do Sul, depois daquele trágico acontecimento de 2011, 2012 o Rio do Sul ganhou um presente. Isso A mesmo. Via Cred em Rio do Sul. Isso mesmo. A gente já tinha um projeto de longa data, nós esperamos essa rua abrir aqui na... Essa é a Rua Francisco Cavilha. Isso mesmo. Uma figura, uma personalidade ímpar em Rio do Sul, sabia? Opa, A família Cavilha tem uma história muito bonita em Rio do Sul. interessante. E nós estávamos aguardando aqui a abertura da rua, nós tínhamos locado aqui a sala e em 2012 viemos, já estava mais que na hora de vir para a capital do Alto Vale. Estamos bem contentes, fomos muito bem recebidos aqui na cidade. Então, estamos passando aí de 4.500 cooperados Em Rio do Sul. em Rio do Sul. Em Rio do 2 Sul. anos. 3 anos, agora 3 3 anos. anos. Agora nós abrimos a segunda pose de atendimento, a gente chama de pose de atendimento, uma agência, né? Lá na Rua 15. Ah, então tem aqui? Tem aqui Que é na na... entrada da, vamos dizer assim, da Alameda de Ciliano Ramos, Isso, bem no começo. Isso. Que já faz uma junção com a Dom Bosco. isso mesmo. E temos na Rua 15. Na Rua 15, com estacionamento amplo, né? Aqui em Rio do Sul a gente Onde procurou. é que fica lá? A Rua 15 é logo depois da Amave, logo À direita. passou à direita. Tem um amplo estacionamento. Aqui a gente procurou uma rua transversal também para vocês não ter problema de estacionamento na hora que você for aí na A instituição. Né? própria Zona Azul, que daqui a pouco chega aqui embaixo também. É, Vamos ajudar o nosso cooperado. faz parte. Né? Claro, claro. Lá a gente alugou um terreno na lateral, na Rua 15, para também a pessoa chegar lá com comodidade. Então o Rio do Sul atendeu a expectativa nesses 3 anos? Já atendeu e a gente tem um projeto muito audacioso aqui para a cidade de Rio do Sul. Nós queremos ser em Rio do Sul a referência que nós somos na cidade de Blumenau. Blumenau, se você for lá, você conhece a cidade. Cada bairro da Via Cred Vale do Itajaí tem um posto de atendimento lá em Blumenau. E aqui em Rio do Sul nós temos assim uma previsão de ter 5 postos de atendimento. Nos maiores bairros. Isso, nos maiores É onde bairros. tem mais empresas, Isso. mais moradores, consequentemente mais cooperados que poderão vir. Isso, e aí a gente contribui com o crescimento da cidade, descentralizando o crescimento, que às vezes está muito no centro. Até porque a própria mobilidade urbana hoje não te permite vir a bancos e cooperativos onde está muito congestionado. Isso. Então, nosso projeto, nós estamos acompanhando, né? É claro que isso leva um processo, né? Leva tempo, a gente está sendo conhecido agora, estamos fazendo essa feira de oportunidades para as pessoas. Nós vamos falar na sequência? Nós vamos falar na sequência, para divulgar mais a nossa cooperativa, consolidar para a região aqui do Alto Vale. Estava 60 anos no Vale do Itajaí, mais do que na hora de vir para o Alto Vale. Quando saiu de Blumenau, Cred era, depois via Cred, Aham. estabeleceu-se a primeira vez Ibirama fora de Blumenau? Não, em Blumenau foi depois de Blumenau, foi para Gaspar, Indaial, A Rodeio. região da Grande Blumenau. Isso. Mas E- fora de Blumenau foi Ibirama. Não, teve Rodeio também, em Também que já 88, fora de Blumenau. que né? já é um pouquinho mais fora, né? Teve daí a Mas porque Itajaí, também tinha uma empresa tem a filial da Ering. que é a filial da Ering. É onde tinha a filial da Ering, que foi os primeiros pós de atendimento. Claro, porque os funcionários é que eram, na verdade, os cooperados. Né? Perfeito. Perfeito, Isso, né? perfeito. E depois se abriu para a população. Isso, a década de 90. A partir da década de 90 abriu para toda a população, e aí, só que o nome ainda era Cred Ering. Aí as pessoas ainda achavam que era só para funcionários. Quer dizer, na grande Blumenau, vamos dizer assim, essa grande Blumenau que eu quero dizer é de Apilda para baixo, pegando tudo aquilo. Eu acho que a Cred Ering está muito na cultura do povo daquela época. Sim, isso ainda é lá em Rodeio, eu trabalhei em Rodeio também, é muito comum ainda o banquinho da Ering, o pessoal chama. Banco da Ering. Só que não é uma cooperativa e não é da Ering, é dos funcionários, né? Agora, o que me chama a atenção, estimado Ricardo da Silva, nosso diretor executivo, esse nome Ering, ele é muito forte. Muito forte. Tem um peso significativo na comunidade de toda Santa Catarina, não é só na região da Grande Blumenau e Médio Vale, Vale do Itajaí. Sim. Esse nome é muito forte. Ele nos trouxe muita credibilidade de toda essa história nossa, essa origem, nos traz mais segurança ainda para o nosso projeto e fez com que a gente crescesse aí. A Via Cred Blumenau hoje, na região, é a maior cooperativa do Brasil em número de cooperados e a sexta da América Latina em volume de recursos. E nos traz hoje toda uma história muito honrosa, né? De que a gente fez parte de um grupo aí que contribuiu também com o crescimento desse grupo, né? Tá. Estou vendo ali, quem poupa sabe o futuro que tem. Esse banner abriu 2015, a rentabilidade mensal das aplicações. Explica isso aí para o nosso telespectador entender. Chamou atenção essas taxas aí.
atrativos, estimado. Com certeza, Neri. As aplicações da cooperativa têm uma rentabilidade média acima da média do mercado. Não é muito a mais, mas é um pouco a mais todos os meses, que ao final de um ano dá uma boa diferença. Nós temos aí para todo o público, desde aquela pessoa que quer começar poupando com um pouco, R$100, R$200, R$500, ao maior aplicador de 50 mil, de 500 mil, de 1 milhão, de acordo com o valor e com o prazo da sua aplicação, vai variar a sua rentabilidade. Nesse exemplo ali, Neri, para aplicações do Poupe Fácil, com carência de 60 dias até R$50 mil, a rentabilidade é 0,91. Ali em abril foi, né? Claro, quando fala até 50 mil, a pessoa pode botar R$200, R$100. É até 50. Até 50. E pode começar com R$5. Isso. A gente tem a caderneta que a gente orienta as pessoas a controlar, a anotar, a acompanhar para estimular, inclusive, o seu filho, neto, a ter uma poupança, a ter uma reserva. Preparar para a faculdade lá na frente. Isso, e educar. Para ter o dinheiro. Isso, educar a pessoa já a poupar desde cedo, porque lá no futuro vai fazer uma boa diferença. Essas aplicações aí, se aumenta o prazo, aumenta o valor, aumenta a rentabilidade, 0,93, 0,94. Hoje agora em maio já está com uma média de 1%, que a Selic tem aumentado, né? Desse valor desconta imposto de renda. Tem 15%, né? Depende do prazo, vai de 22% a 15%. De 22 vem caindo. Vai caindo. Até 15%. Isso. 0,15%, né? Isso, 0,15%. Então, a rentabilidade líquida vai ficar em 0,72%, 0,75%, 0,80%. É mais que um banco privado e um banco estatal? Mais do que a média das aplicações, mais do que a caderneta de poupança, que pagou 0,63%. Está lá. Isso. E ano passado a gente comparou a rentabilidade no ranking, a média dos bancos pagou 8,43%, a média da cooperativa no Alto Vale 10,61% das aplicações, nessas mesmas modalidades. Então é um pouco a mais, Neri, todos os meses, que ao final de um ano dá uma boa diferença. Tá, vocês não trabalham com a caderneta de poupança, é o Poupe Fácil, mas é praticamente a mesma coisa. Isso, na prática, assim, no dia a dia... O que é diferente é que dá mais. Isso, a rentabilidade é um pouco maior do que essa rentabilidade e tem a mesma garantia com o FGCOP. Tá, quando a gente fala em poupança, neto, filhos, isso é uma preocupação que as famílias têm hoje, claro. Hoje a gente vê as dificuldades dos jovens quando chegam para entrar na faculdade, às vezes não consegue o FIES, não consegue o dinheiro, o financiamento, e a família às vezes não está planejada, estruturada para bancar a faculdade. Isso. E hoje, a grande maioria, são faculdades privadas, não é faculdade pública, que é mais difícil de entrar. Qual é o caminho que a Via Cred orienta as nossas famílias para um orçamento bem familiar, daquele que te dê tranquilidade para os netos e filhos, aquela coisa lá na frente? Nossa principal missão, e que eu falo muito para nossas equipes, é trabalhar na educação financeira no orçamento familiar. Nós temos várias palestras, vários cursos, vários treinamentos. Tem palestra, teatro, curso, que damos dicas de como a pessoa controlar o seu salário, as suas despesas, para chegar num objetivo, num sonho. Seja faculdade, seja comprar casa própria, o carro, ter uma reserva para aposentadoria, que a gente nunca sabe como vai ser lá na frente. Então a gente dá dicas aí muito relacionadas ao orçamento familiar. E a primeira linha desse orçamento familiar, quando a gente diz, é poupança. Você coloca lá as suas rendas, o salário da tua esposa, o teu salário, e lá na lista de despesa, a primeira despesa que o senhor tem que colocar... Poupança. Porque a gente não pode deixar para o final do mês. Não vai sobrar. Né? Não vai sobrar? Se a gente fazer assim, o que sobrar, eu... Quer dizer, a poupança, você poupar, não deixa de ser um sacrifício. Isso. Mas só vai conseguir poupar se fizer um sacrifício. Isso, tem que se dar prioridade. O meu salário é R$2.000, então eu vou considerar 1.900. R$100 eu já vou aplicar. Lá na frente vai fazer uma boa diferença. E pensando em três coisas que você falou antes. Filho, neto, que vem depois, e... lá na frente, a aposentadoria, que normalmente ela é desse tamanho. Desse tamanho, né? E isso pode ajudar. Pode ajudar bastante. E aí, nesse momento, o que a gente dá como dica também? Vamos eliminar as dívidas primeiro com altos juros. Você às vezes paga um financiamento com juro mais alto, pode vir na cooperativa, a gente negocia com uma taxa melhor, de repente, que você está pagando lá fora. E decretar guerra contra as dívidas. Você tem que reduzir o máximo e ter uma poupança, ter uma reserva. Até porque quando a gente vê que esse momento econômico não é muito bom, você tem que se preocupar com as dívidas. Isso. Sim. E começar a se organizar
para fazer poupar para na frente ter uma garantia de uma estabilidade financeira. Isso mesmo, Neri. E é nas coisas mais simples do dia a dia. Não é numa coisa só que você vai conseguir um grande resultado. É nas pequenas coisas que fazem grande diferença. Aliás, isso é uma cultura, infelizmente, do brasileiro, se gastar em coisas que às vezes não precisa, né? Isso mesmo. Esse é o grande problema. Que é essa questão comportamental, né? Há muitas teorias, você vai ler muitos livros e vai identificar que é comportamental. A pessoa compra no impulso, ela não se controla e às vezes não vê aonde vai parar. Bobagens, no Isso. bom sentido. Aham. E aliás, e aí os governos também às vezes incentivam muito o crédito e esse crédito às vezes deixa a pessoa também com a corda no pescoço. E daí fica difícil sair do buraco. É um cuidado que a pessoa Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Estimado, nós vamos ao nosso intervalo e nós vamos voltar a falar da feira, mas antes da feira eu gostaria de falar sobre a distribuição de sobras que eu vi aqui e também eu vejo muitos caixas aqui dentro da nossa, aqui na Francisco Cavilha, muitos caixas dentro da loja aqui do posto Via Cred, que é para atender não só o cooperado, me parece, também o público de qualquer situação. Toda a comunidade. Você vai responder isso depois do nosso retorno.